Uma das perguntas que eu mais tenho recebido, tanto no meu Instagram quanto no consultório, é pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, que durante muito tempo pregaram ou foram ensinados a pregar que problemas emocionais eram falta de fé, falta de Deus, eram demônios ou eram questões puramente espirituais. Hoje reconhecem, puxa vida, a gente precisa estudar mais sobre isso, a gente precisa aprender mais sobre isso para não prejudicar tratamentos e para não atrapalhar. Então, hoje a gente quer ajudar esses pastores e líderes, esses irmãos, e talvez você que às vezes foi até ferido com muitas dessas palavras, com muitos desses julgamentos. E a gente quer trazer um pouco mais de luz sobre esse tema no podcast Divinamente. Nós queremos falar sobre como a gente pode ajudar irmãos conhecendo mais de elementos sobre transtornos da saúde mental e como pastores e líderes podem ajudar. Então fica aí para o podcast Divinamente de hoje. Fala galera, Dizascope, você está em mais um podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Jesus. E hoje eu estou muito, mas muito bem acompanhado do meu amigo Dr. Felipe Batistella, psiquiatra, que é um homem de Deus, marido da Vanessa, pai de 3, qual é o nome mesmo? Matias, Lauren e Liz. São 3 crianças lindas e que hoje veio aqui ajudar você que é líder, que é pastor, que é discipulador, ou você que é alguém que está em preparação para isso, já reconheceu que tem muitos jargões, muitas frases de efeito, muita coisa que foi ventilada e pregada durante muito tempo e que tanto machucou irmãos, irmãs, e você quer dar um passo adiante, quer conhecer um pouco mais para ajudar, quer usar as palavras para curar e não para ferir. E Dr. Felipe é um psiquiatra que Deus tem levantado na nossa geração, na nossa nação, para servir a igreja, também trazendo o entendimento de como essas coisas podem caminhar juntas. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Fé e saúde mental no aspecto da psiquiatria, da psicologia, elas são inimigas, elas caminham em direções opostas. Faz bem, faz mal? Me conta aí, elas estão em que ponto da relação? Começar de leve, né? Pergunta fácil, só para desenferrujar mesmo. Eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários. Você acha que são antagônicos, é um contra o outro? É uma disputa, é uma guerra? Ou pode se complementar? Olha, eu posso falar da parte da psiquiatria, eu já pesquisei muito. Inclusive, tem muito artigo científico, estudo científico, metodologia científica feito a respeito de espiritualidade, no sentido de busca, né, por algo divino. Aí, dentro da tua crença, você dá o nome que você quiser. Então, esse termo já é validado, inclusive na psiquiatria. Então, tem muito estudo que mostra qual que é a influência da fé, dessa prática religiosa, é positiva ou é negativa na saúde mental de alguém. A fé faz bem ou faz mal para a saúde? Inclusive, a sociedade, até parabéns para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, porque praticamente, já faz tempo que eu não lembro de um congresso brasileiro de psiquiatria que não tenha pelo menos uma das aulas lá, das salas reservada para debater da forma certa o tema espiritualidade. Então, assim, tem tanta evidência científica que a própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria sempre em seus congressos coloca lá uma aula, o pessoal de Juiz de Fora, o Alexander de Oliveira lá, estuda muito sobre o efeito disso, porque, assim, mundialmente a gente percebe que quando bem interpretada, bem utilizada, a tua fé, uma prática religiosa fanática, não fanática, saudável, embasada, pode ajudar alguém a superar mais rápido ansiedade, depressão, quadros de psicóticos, dependência química e por aí vai. Então quer dizer que a medicina provou o princípio ativo da fé? Não, tá? Mas já reconhece o efeito, o impacto positivo. Uma boa espiritualidade vai fazer bem para a saúde mental. Então, nós, enquanto ministros, enquanto participantes da vida da igreja,
nós podemos ser instrumentos de cura para quem está lidando com questões emocionais. Podemos participar da construção de uma saúde mental. Então não caia naquela armadilha de, por ter ouvido algum profissional da saúde aí, ateu, e a gente tem que respeitar isso, né? Cristo nos ensinou a amar. Então não caia naquela armadilha assim, mas falaram mal e descredibilizaram, porque ele está meio que contra a própria evidência científica que traz benefício, que pode trazer benefício. A ciência não é anti-Deus. Então, existem cientistas anti-Deus, mas a ciência não é. Eles chamam você, ministro da palavra, líder cristão, líder religioso. Às vezes eles chamam você para uma guerra, mas na Bíblia fala que a gente tem que combater o bom combate. Não qualquer combate. Não é qualquer combate. Então não alimente ódio, gerando preconceito. E respondendo de uma forma ainda mais simples, sim, a fé ajuda, quando bem utilizada, alguém que você conheça, a superar mais rápido quadros de humor, de ansiedade, depressão. E mesmo que a pessoa tenha que usar um remédio por mais tempo, uma pessoa de fé necessita de doses menores e de medicações mais de boa, vamos dizer assim, para trazer condição de elas terem saúde. Então, sim, por vezes num sentido de cura, mas na maioria das vezes diminuindo a necessidade de tanta medicação. Sim. Legal, né? Muito bom. E qual espiritualidade faz bem? E qual espiritualidade faz mal? Porque uma espiritualidade tóxica, deformada, pode fazer muito mal também. Como que a gente diferencia a boa e a ruim? O que você falou no início eu gostei bastante, porque Deus já trouxe luz, provavelmente é você que trabalha na sua igreja, que é voluntário, já trouxe luz para muitas pessoas de pensar assim, eu acho que tem alguma coisa a mais além desse negócio espiritual. Ou será que não começa no emocional e a pessoa vai piorando, afeta o biológico, o funcionamento dos neurônios, até que o inimigo oportunista aproveita dessa enfermidade, essa doença, esse transtorno, para daí interferir espiritualmente? Aí eu falo aqui para você uma frase atribuída a Martim Lutero, que ele diz o seguinte: não tem como a gente evitar que as aves sobrevoem nossa cabeça, mas sim que elas façam ninhos. Se a gente pegar essa frase do nosso saudoso irmão Lutero e pensar que o inimigo seriam as aves e o ninho seria a tua capacidade cognitiva, emocional, de não deixar ficar na sua cabeça palha maligna. Nós precisamos sim ter discernimento espiritual, mas e se com o discernimento emocional isso ficar mais fácil? Então, um transtorno psiquiátrico, ele é um prato cheio para o inimigo, porque ele tira de você ou de quem você cuida, e alguém que você ajuda, a capacidade de gerenciar melhor as emoções, e aí essa pessoa, consequentemente, pode ficar mais exposta, e fica mais exposta ao oportunismo do adversário. Então, algo pode começar no emocional e evoluir para o espiritual e ficar um negócio misto? Pode. Mas será que não começa mais no emocional? Sim. Do que a gente achar que é tudo no espiritual? E eu sei que você conhece alguém na sua igreja, às vezes um líder de célula, um discipulador, pastor, alguém que tem um ministério, que já tem essa luz, de ter suspeitado que tem algo mais. E você queria a ajuda dessa pessoa para te apoiar dentro da sua fé e a gente harmonizar, né, as frentes, tratamento do ponto de vista espiritual, biológico e psicológico. E existe. E assim, só existe. Não guerreando, mas reconciliando, exato. Né? Usando toda a graça disponível. Johnny, só existe preconceito quando falta conceito. Muito bom. Toda ignorância é ignorar uma verdade, é ignorar um conhecimento, né? Então, o conceito que se tinha, e infelizmente ainda tem, mas Deus está arrancando isso das igrejas, é um conceito distorcido sobre saúde mental. Então, onde falta conceito, existe um preconceito. Na verdade, onde falta um bom conceito. Aí vai ter um conceito ruim, isso gera um preconceito, e a pessoa ela fica alienada naquela crença limitante
e em vez de ajudar quem sofre, é como se desse o pontapé final para a pessoa cair no precipício. Sim. E lá só tá o adversário dando risada assim, ó, pode mandar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para, em vez de trabalhar para Cristo, acolhendo, amando, no trabalhar do time adversário. Sim. Ignorando, criticando, julgando. Então, onde não existe um bom conceito, existe preconceito. Então, não me fala, e assim, você precisa aprender, talvez quem você conheça aí, que ajuda outras pessoas, qual que é o conceito certo? Que é a tua pergunta. De acordo com os estudos na psiquiatria, eles usam um termo ainda, não é para ser pejorativo não, tá? Porque no meio cristão é pejorativo. Religiosidade a gente associa... Isso, religiosidade a gente já associa legalismo e tal, mas na psiquiatria não, tá falando da prática da religião. Isso, é a prática de viver a espiritualidade de forma estruturada, né? Isso. Então, assim, se você for procurar lá, você vai achar religiosidade, mas não é no sentido pejorativo. Mas aqui, né, combinando com vocês, a gente vai usar espiritualidade. Então, assim, o que os estudos mostram? Tem 2 tipos de espiritualidade, religiosidade, que é a intrínseca e a extrínseca. Então, a forma... O que é isso aí, doutor Felipe? É a forma como você interpreta o operar de Deus na sua saúde mental. Pode ser de forma intrínseca ou de forma extrínseca. Então, para eu falar que a fé vai dar para a pessoa, que a tua fé ou de alguém que você conheça vai ajudar, a primeira pergunta: como que essa pessoa entende Deus, o operar de Deus na saúde dela, na vida dela? Entende de forma intrínseca ou extrínseca? E fica aí que eu já vou falar isso. Então, essa é uma variável, interpretação de Deus na sua saúde. A outra variável é frequência. Mais vale um dia na casa de Deus que 1000. Em outra parte. Davi que falou isso, né? Sim. E ele é esperto, porque ele também falou lá em 1º Salmo que a gente tem que se assentar na roda dos esclarecedores, não dos escarnecedores. Isso, tem que fugir dos escarnecedores, dos ímpios e tal. Então, o que ele está falando? Procura ambientes, e a medicina conseguiu provar, a ciência conseguiu provar que dependendo da frequência e do ambiente que você convive, a tua fé vai ser positiva ou não. Indiferente ou relevante. Então, assim, quanto que você vai na igreja? Aí, assim, vamos pela parte mais fácil. Aí eles falam, assim, de uma frequência. Eles chamam de espiritualidade organizacional e não organizacional. Pega uma caneta e um papel e já escreve. Isso é conceito que quase ninguém sabe e você, mesmo não sendo da área da saúde, você vai dominar isso daí. Ó que bênção que Deus está preparando. Então, eu vou ter, se alguém está passando por um mau momento psiquiátrico e ela tem uma fé, essa pessoa tem uma fé, como que eu, que não sou da área da saúde, vou pensar, peraí, o quanto que ela vai na igreja? Ela vai na igreja é organizacional. O quanto que ela, no seu devocional, assim como está escrito lá em Mateus, em oculto, no seu quarto, tem intimidade com Deus, em oração, em leitura bíblica e tal. Não é só igrejeiro, porque tem uns igrejeiros, né? Ativismo e sai de lá, religioso. E sai de lá, tudo que aprende entra no ouvido e sai no outro. Nem passa no meio da cabeça, né? Entra no ouvido, resbate, cai pro chão e não usa aquilo ali. Então, a própria ciência reconheceu que o fato de você congregar mais aumenta o benefício da tua fé na sua saúde. Só que isso se chama religiosidade organizacional. E até o índice, assim, pessoas que congregam. Mas quanto? Sabe? Quanto? Porque eu não consigo ir todo dia. Qual é o saudável para ir na igreja? Não, sim. Todo dia, né? É o mais saudável. Você tem problema na sua vida quando? Doutor Felipe, não dá para ir todo dia. Os melhores índices de saúde associados à frequência religiosa é pessoas que congregam de 3 dias para mais. Então, o 3 dias já traz grandes resultados do ponto de vista de espiritualidade organizacional. Só que os estudos mostram também que existe a não organizacional, que dependendo da situação, ela é até mais poderosa. Mas como a gente é prudente, a gente vai usar, não vai escolher uma, a gente vai usar as duas, né? Até porque Davi, ele escolheu 5 pedrinhas. Por que você vai escolher só uma?
vai colocando no Borná aí. Borná, existe? Você conhece lá? Um saquinho ali na bolsinha de pedrinha. Então, assim, a gente tem que ter prudência e usar as duas. E a não organizacional é intimidade com a palavra, momentos de oração. E tem gente, toda vez que eu fico ajoelhado, não só. É no banheiro, é dando glória a Deus, é olhando para uma rosa, é olhando para o sorriso da sua esposa, do seu marido, é olhando para si mesmo e percebendo quanto que Deus já mudou na sua vida, é com louvor. Então, isso daí não é 3, não, dias por semana, isso é o tempo todo. Então, quando a pessoa ela aprende a ter uma intimidade, quer dizer, algo não organizacional, só ela é com Deus o tempo todo, isso traz uma força bíblica e científica para a saúde de alguém. E como você é Davi, né, você não vai pegar só uma pedrinha, você pega várias. E se além disso a gente entrar naquela parte, inclusive bíblica, assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Que tem muito a ver com essa questão da religiosidade, da prática de fé organizacional. Se já é bom fazer isso em casa, na sua intimidade, o tempo todo, na rua e tal, dirigindo com Deus, imagina eu junto com o Johnny fazendo isso. Num lugar onde as pessoas vão com a mesma motivação e para praticar os mesmos princípios. Isso é transformador. Muito bom, faz bem para a saúde. Demais da conta. Então, do ponto de vista de ciência, frequentar a igreja e ter momentos diários de intimidade com aquilo que você acredita, com a sua fé, isso melhora índices de saúde. E se você estiver passando por condições terríveis, que vão desde um câncer até mesmo uma depressão, uma ansiedade, é provável que você precise de tratamento, mas assim, você vai melhorar mais rápido com esse tratamento. Sim. E é engraçado que alguns dos sintomas, por exemplo, de quadros ansiosos ou de quadros depressivos, são justamente o isolamento, né? Vontade de ficar fechado, mais distanciado. E pode ser um bom tratamento também, uma parte Sim. do tratamento, você ter uma vida de religiosidade organizacional, você ter aquele compromisso ali, né? De estar perto, estar fazendo parte. Exatamente. Além da vida devocional, mesmo sem vontade, poder fazer, manter, vai ajudar. Vai ser uma espiritualidade que faz bem. Exatamente. Muito bom. Só que a organizacional, ela tem riscos. E quando faz mal? Quando a espiritualidade faz mal? Quando, em vez de eu estar com o Jonathan, que não me julga, entende, procurou aprender mais sobre saúde mental, aí ele me traz oração, conforto, acolhimento. Ele me ensina, que a pessoa que está com você me ensina que ele está junto comigo, que precisa procurar ajuda, que Deus deixou a medicina. Aí você está num organizacional, entre pessoas que trazem benefício. Porque se a gente pensar, orar por orar, eu oro em casa. Mas alguém para ser esse ombro, essa consolação, esse instrumento de motivação, de alegria na sua vida, essa pessoa tem que interpretar que doença não é castigo. Então, na religiosidade, na espiritualidade intrínseca, é a parte boa. A pessoa entende que Deus, e as pessoas do mesmo ambiente entendem que Deus... Ele é tão bom que ele não está castigando você com essa ansiedade, castigando você com essa depressão. Ele, até mesmo por você estar assim, geralmente por não ter arrumado as feridas emocionais da sua vida, por estar quebrando alguns princípios e tal, mas ele usa até mesmo isso para te ajudar a crescer. Sim. E ele prepara pessoas, muitas vezes até gente que nem acredita nele, de descobrir um bom remédio, uma boa estratégia de psicoterapia, para que você não precisa sofrer a mais daquilo que você pode suportar. Então a religiosidade, a espiritualidade intrínseca é quando você entende, você não está pagando por algo que você fez. E mesmo que você colha, vamos dizer assim, um pouco das consequências de uma vida tóxica que você viveu, você entende que Deus vai te ajudar no processo e vai te ajudar, inclusive, não só a restabelecer sua saúde, também a aprender com isso. Sim. Então, se você está... encontrar propósito. Imagina você estar no meio de pessoas assim. Porque, às vezes, Johnny,
tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, eles julgam você. Essa frescura aí, negócio de ansiedade, depressão. Preguiça. Preguiça, é falta de ter o que fazer. Você já sentiu isso? Coloca aqui nos comentários se você já sentiu. Então, às vezes, a própria família julga demais. E a igreja também, quando não está bem instruída. Orientada. Agora, se você não tem o consolo, a admoestação, o ensino com amor dentro de casa, a tua família em Cristo, que não tem laços sanguíneos com você, mas compartilha da mesma comunhão. Se essas pessoas na sua igreja, na sua cela, onde você está, se elas tiverem esse espírito de mansidão, assim, olha, Sim. você está doente, vamos procurar tratamento? E você não precisa ir sozinho não, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa está com tanta depressão que ela não tem nem força para ir procurar ajuda. Mas, Johnny, sinceramente, você não está no seu normal. Não sei, e a gente até consegue ensinar um pouco. Não sei o seu diagnóstico, mas eu sei que você não está no seu normal. Uhum. Mas deixa eu quieto, Felipe. Não, eu vou... E eu vou fazer como o samaritano, né? Você vai levar para a hospedaria. Eu vou levar você machucado. na hospedaria. Então, assim, a religiosidade intrínseca é você ser como um bom samaritano. Você muitas vezes nem entende o porquê da pessoa se machucar. É ser como o sacerdote, o levita, que simplesmente... Deixa pra lá. Deixa pra lá, ajuda. Olha aí, talvez você fez por merecer. Exatamente. Você não vigiou. Então, se você pensar desse jeito que é o certo, que o que você passa é consequência, muitas vezes, de um estilo de vida que você levou, de uma soma aí, de uma predisposição genética, que nem você, nem seu pai, nem sua mãe tem culpa disso ter ido para você. Isso culminou numa doença. Só que Deus é tão bondoso que Ele deixou recursos. Se você procurar, você pode melhorar. E você ainda pode ajudar outras pessoas a superar isso também. Isso é religiosidade intrínseca. Aí sim, de acordo com os estudos científicos, protege. A fé protege. Vai fazer bem. Essa fé que está fundamentada em uma visão correta de Deus e do sofrimento, ela vai fazer bem. Uma fé que está fundamentada num conhecimento equivocado sobre Deus e acerca do sofrimento, que vê tudo como maldição, como castigo, como punição divina, e Deus como um carrasco, ela tende a fazer mais mal Faz que mal. bem. E é o que os estudos mostram, que se for extrínseco, aí você ir na igreja todo dia vai ser pior ainda. Sim. Porque se você for num lugar que as pessoas não foram ensinadas, elas agem com preconceito, por falta do conceito correto, em vez de te acolher, elas vão te julgar. Mas tem uma pergunta para te fazer. A maioria dos seminários teológicos, pelo menos os que eu conheço, e se a gente olhar aí historicamente, né, a gente tem esse território da alma aí, que é um território ainda a ser explorado, onde a gente tem as doenças emocionais, e falta muito conhecimento, falta muita instrução. Então a gente se acostumou a ir repetindo alguns jargões, algumas coisas, e enfim, coisas que já a gente atende, eu e você somos médicos, atendemos muitos cristãos, e a gente sempre recebe irmãos e irmãs, dizendo como palavras, às vezes até dentro de pregações, aconselhamentos, feriram e atrapalharam muito. Então, palavras ditas ali no contexto de pregação, de aconselhamento, de discipulado, a própria visão, a mentalidade de uma liderança pode machucar muito pessoas que estão sofrendo e pode afastar pessoas da igreja nesse momento. Pode. E atrapalhar muito mais e ser uma teologia que mata, que adoece, que mantém um ferido longe da igreja e longe do lugar da cura. Ou hoje a gente vê um movimento de busca por isso, talvez faltando ainda nas faculdades teológicas, faltando ainda conhecimento, faltando uma abertura maior. E talvez Deus gerando, despertando em nós um desejo por conhecer mais, por aprender mais, por servir mais. E aí eu te pergunto, um pastor, um líder, um irmão, um discipulador que está percebendo alguma coisa ali que não está normal, mas ele não sabe muito bem como ajudar. Quais sinais você, como psiquiatra, diria que a gente pode perceber? Que não é para ninguém virar psiquiatra do dia para a noite, né? Não é esse o intuito, mas conhecimentos que podem ser compartilhados com alguém que está lá dentro da igreja para que essa espiritualidade possa ser uma espiritualidade saudável. O que você
nos compartilharia? Primeiramente, se você julgou alguém, eu não vejo uma culpa até o dia que você aprende. Uhum. E eu creio que Deus também, ele tem essa noção. Igual você falou, desde pequeno aprende que é algo assim. Então, assim, até se você foi julgado por alguém, perdoe já quem fez, porque ele só está perpetuando algo que ensinaram. Não existe maldade, um assim. desconhecimento, Isso. né? Até assim, até mande esse vídeo para essa pessoa, porque é bem provável que se for um homem, uma mulher de Deus, fala assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era assim. E se for um homem ou uma mulher de Deus mesmo, ainda liga para a pessoa pedindo perdão. Sim. Olha, me perdoa que eu falei aquela barbaridade para você e tal. Então, tanto você pode estar na posição de quem foi julgado, ou como julgador, e agora Deus trouxe esse momento. E esse é um momento de reconciliação, de luz, de cura. De cura, que vai fazer toda a diferença. Muito bom. Agora, assim, o que todo mundo deveria aprender na escola. Boa. Não é só para pastores e líderes. Eu acho que psiquiatra devia dar aula na escola, já no ensino básico, assim, educação básica. Para treinar a emoção. Para treinar a emoção. Mas, assim, quanto mais dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, né? Que é um lugar de cura. Que é talvez o lugar mais poderoso, mais saudável da Terra, dentro da visão do que Cristo vê como igreja, né? Primeiro vamos tem que aprender. Um transtorno psiquiátrico, seja ele um síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade, eles não surgem do nada. De repente acorda depressivo. Não é assim. Então eles não surgem do nada. Eles são insidiosos. Quer dizer o quê? Eles vão aparecendo de pouquinho, vão aumentando, até chegar num nível que a pessoa não consegue fazer quase mais nada. Sim. Então não é do dia para a noite. Mas se não é do dia para a noite, o ideal é que você já identificasse em você, ou ajudasse outra pessoa a identificar, se essa tristeza, essa ansiedade, se está num nível que está mais para a doença, ou mais para um sentimento, para uma emoção. Uma emoção costuma ser algo passageiro. Exato. E você vai aprender, se você lembrou de um pastor, de algum líder, já manda esse vídeo para essa pessoa. Que existe uma dica, uma orientação muito simples que já faz a gente ficar esperto. Tipo, desconfiado. Será que tem alguma doença por aí? É o que eu chamo os 3 Ds de um problema psiquiátrico. 3 Ds. 3 Ds. 3 dimensões. Tá? Então, assim, o D de Deus quer que você aprenda os 3 Ds que estão mostrando, estão sendo um sinal na vida de alguém que ela precisa cuidar da saúde. Esse conhecimento é um conhecimento que você, que é irmão, pastor, discipulador, cooperador, líder, se você souber, você vai ser parte da cura de Deus na vida de alguém. Você não precisa ser psiquiatra, mas um conhecimento que vem dessa ciência pode ajudar. Então, os 3 Ds. Vamos lá. Primeiro D. Desproporção. Desproporção. Muito bom. Por exemplo, quem nunca, né, passou por uma situação de grande perda, uma decepção, alguém fez algo com você terrível, às vezes uma traição, alguém que morreu na sua família, e você fica feliz nesse dia? Você fica muito alegre algumas semanas, talvez alguns meses depois que isso acontece? Claro que não, fica triste. Mas assim, doutor, mas é claro, tipo, meu pai morreu, meu filho morreu, é relativamente esperado que alguém fique triste quando isso acontece. Sim. Porque é proporcional. Proporcional ao estímulo gerador daquilo. Agora, no caso da tristeza patológica, que está mais para uma depressão, por exemplo. Isso que eu falei aconteceu, mas faz 10 anos. Só que hoje, você superou esse luto aí, e você nem está passando por tanta coisa ruim na sua vida. Os filhos estão ok, casamento está ok, a saúde, não falta dinheiro, às vezes não sobra, mas também não falta, conseguiu sua casinha, e você está com uma tristeza muito grande. Parece que perdeu o sentido na vida, perdeu o prazer nas coisas, está chorando por qualquer coisa. Aí você olha, meu Deus do céu, mas eu já passei por coisa tão terrível e não fiquei assim, como que agora que está até normal a vida, eu tô desse jeito? Está desproporcional. Está desproporcional. Muito bom.
Então, é uma das formas da gente diferenciar sintoma é desproporcional. Boa. De Sintoma de sentimento. De sentimento Pra é gente não proporcional. demonizar sentimento, não sair aí pré-julgando sentimentos que são naturais, são normais, mas também pra gente não deixar de reconhecer sintomas e oferecer o tratamento adequado. Então, primeiro D, desproporção. Exato. Segundo D, Duração. duração. Muito bom. Porque, de acordo com cada transtorno psiquiátrico, existe uma duração mínima para a gente considerar que aquilo tá mais para doença, menos para emoção. Porque, assim, às vezes a pessoa, por ser muito intensa, muito sanguínea, né, nas emoções, aconteceu algo relativamente pequeno e ela teve uma reação desproporcional. Sim. Mas, assim, por quanto tempo isso durou? Às vezes a pessoa está esgoelando, sofrendo, mas, assim, é triste. No outro dia, ela vai pra casa, reflete, se arrepende. Passa. Passou. Tá. Foi uma duração rápida. Isso. Na depressão, por exemplo, um transtorno depressivo maior, além de ter uma tristeza desproporcional com ou sem, né, uma anedonia, uma perda da capacidade de sentir prazer nas coisas da vida e outros sintomas ali que isso tem junto, isso tem que durar acima de 2 semanas. Então, tempo de duração É importante. Muito Tá? bom. A ansiedade vai ser diferente. A gente até tem formas, depois a gente vai falar para eles de ter uma noção de cada um dos principais problemas psiquiátricos, mas a duração para a gente cogitar uma depressão, 2 semanas, acima de 14 dias. Então, assim, o primeiro e o segundo deles são muito importantes, né? O D lá de desproporção, de duração. Só que o terceiro D, ele é ainda mais importante e você tem que aprender. Então, peraí. Antes de você falar o terceiro D, então, primeiro D, desproporção. Segundo, duração. E esse assunto é tão necessário, tão importante. A gente tem recebido tantas perguntas quanto a isso e tem uma demanda muito grande que a gente gravou, a gente preparou um material, uma formação para líderes, para pastores, para ministros, para todo mundo que lida com o sofrimento humano no contexto da igreja, que lida com as dores da alma no contexto da igreja, para trazer ferramenta, para trazer recurso, para trazer conhecimento da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, da medicina, para servir, para estar à nossa disposição, porque são conhecimentos que não são exclusivos, que não é só o psiquiatra ou só o profissional de saúde. Tem que aprender isso. Mais pessoas. E hoje, o pastor, o líder, é um profissional do cuidado da alma. Verdade. A alma é uma responsabilidade dele. Então, ele precisa de mais conhecimento desse lado de cá. A gente tem muito conhecimento desse lado de cá, do lado do espírito, e a gente precisa também desse conhecimento, porque é uma fronteira, é um lugar onde alma e espírito se encontram, e a gente precisa conhecer do biológico, Sim. do psicológico. Às vezes onde você mora não tem quem consegue fazer essa conexão. Exato, exatamente. Você até mencionou que cada doença tem uma duração, então eu preciso... Detalhes. São detalhes que o conhecimento salva. A verdade, o conhecimento da verdade salva, liberta. E respondendo a esse clamor, a essa angústia, a gente preparou esse material, esse curso de formação para líderes, esse curso de treinamento para líderes, a um valor extremamente acessível, muito mais acessível e barato do que passar em consultas ou qualquer outro treinamento de uma graduação, mas que pode ser acessível e útil para todo mundo que deseja mais conhecimento, né? Fala um pouco sobre o curso, sobre o material, para quem tiver interesse, e depois a gente conta aí o terceiro D. Você lembrou de algum líder aí de célula, talvez você seja, né? Pastor, presbítero, tem algum ministério, e eu queria aprender mais sobre isso. E como o Johnny falou, nem sempre você acha na sua região pessoas que consigam fazer essa boa junção. Fé, espiritualidade, a parte biológica e tal. E seria ingrato até da nossa parte não oferecer esse tipo. Lembra que eu falei no começo que só existe preconceito porque não existe certo o conceito? É fácil eu falar isso, né? Mas quem que vai ensinar o conceito? Então nós montamos esse psiquiatria para líderes cristãos. São horas e horas, são acho que 8 horas de
de aulas, Muitas né? aulas. Muitas aulas de todos os temas. Que a gente ainda vai atualizar cada vez mais, né? Sim. Conforme vai passando. E é uma oportunidade. Talvez você lembrou de alguém, você pode dar de presente para essa pessoa, para que outras pessoas não sofram por falta de conhecimento. Talvez você tenha sido julgado por alguém que não sabia como que as coisas funcionam. Então, se você falar para essa pessoa, para esse líder religioso aí, assista, aprenda, é uma forma de evitar que outras pessoas sofram assim como você. Sim. E da gente abrir essa porta de esclarecimento dentro das trazer igrejas. luz para esse tema, para dentro da igreja, porque nenhum outro ambiente pode ser tão terapêutico quanto a igreja, quando ela conhece, quando ela está apropriada, tomou posse de todos os seus recursos. Né? Nós então quer dizer que eu fazendo esse treinamento, eu vou virar psiquiatra? Não, tá? É o embasamento, são fundamentos da psiquiatria, de como que uma pessoa faz para ter sucesso no tratamento, para melhorar mais rápido, para não ter que usar um tarja preta. Para a gente desmistificar muita coisa com relação ao diagnóstico, a tempo de tratamento, não ficar usando remédio por tempo maior do que era o necessário quando não tem conhecimento, o medo de se tornar dependente de uma medicação. E nessa linguagem aqui que a gente fala com vocês. Sim. Não é porque a gente vai falar desse tema mais específico, a gente vai falar do jeito normal. Exatamente. A gente preparou módulos falando individualmente de cada condição, de cada doença, falando dos tratamentos, dos principais tipos de medicamento. A gente falou também sobre dependências, sobre vícios, sobre tratamentos de cada uma dessas questões. A gente falou de TDAH, a gente falou de depressão, de ansiedade. Tá bem completo. As diferenças entre batalhas espirituais e batalhas emocionais, qual o papel do psiquiatra, qual o papel do psicólogo, qual o papel do líder. O curso está muito rico mesmo, muito completo, e eu tenho certeza que vai abençoar você que é líder. E se você não é líder, mas está em preparação para tal, você precisa fazer isso. Se você é diretor de seminário teológico, de escola bíblica, de formação de líderes, você precisa ter acesso a esse conteúdo. E se você é só, entre aspas, um cristão que está comprometido com o bem-estar, com a saúde, você ama alguém, você pode também presentear o seu líder. Falar, esse conhecimento aqui, eu ouvi o podcast, achei extremamente necessário e eu decidi te dar de presente, porque eu quero muito bem a você e quero que você seja o melhor líder que você pode ser. Então, é um presente muito bom para você adquirir e presentear pessoas. Vai abençoar muitas vidas e nós cremos que é um tempo mesmo de nós nos prepararmos, estarmos amadurecidos, prontos para absorver, para entender essa batalha que é uma batalha de Deus pela saúde da igreja, por uma igreja saudável e por uma igreja que não apenas é saudável, mas que é um lugar de cura para quem está chegando, como essa hospedaria que o samaritano leva ali. Então nós estamos aprendendo a ser cura como Jesus, porque Jesus é o especialista, e Jesus dos 35 milagres que ele fez, 21, ou dos que estão na Bíblia, né? Porque o que ele fez não caberiam, mas dos 35, 21 estavam relacionados à saúde, à cura. E hoje, se tem uma doença, se tem uma condição que tem afligido a nossa geração, essa condição, esse grupo de condições está relacionado à saúde mental. Nós precisamos ser especialistas no cuidado da alma. Então, se você quer, adquire aí. Se você precisa, adquire. O link vai estar aqui na descrição. Vamos pro terceiro D? Me conta aí. Revisando. Primeiro D, desproporcional. No exemplo lá da tristeza. Não faz sentido estar tão triste pro que aconteceu, porque está acontecendo, está desproporcional. Tá durando mais que 2 semanas? Mais um sinal de alerta. Só que assim, o terceiro D é extremamente importante, que é o quão disfuncional tá essa tristeza. Disfuncional quer dizer o quê? O quanto que ela atrapalha você no seu dia a dia. O quanto que você deixou de fazer algo que você gostava por causa desse sintoma. Essa tristeza, no caso. Então, assim, se você conhecer alguém que parou de congregar, congregava, cantava com alegria e está cantando baixinho, o semblante está diferente, na escola mesmo, na faculdade, caiu as notas, tem aumentado a frequência de falta, relacionamento, está dando mais brigas, a vida íntima de um com o outro
Gente, muitas vezes não é que acabou o amor, é que assim, um dos sintomas... Acabou a saúde. Acabou a saúde. Um dos sintomas da depressão é perda da capacidade de sentir prazer. Então, inclusive, Sim. lá embaixo, lá nas partes legal que deixou, né? Dentro de uma aliança pra gente fazer com nossos cônjuges, hein? Então, isso interfere. Então, o quão disfuncional é o que você sente ou o que alguém que você conhece sente. Que daí, se você juntar os três, algo, um sentimento, começa como sentimento, né? Tá desproporcional. Duradouro. Demorado, duradouro. E atrapalhou Disfuncional. a pessoa ser o que ela era antes. Você tem que falar assim, meu irmão, você não tá normal, não. Eu te conheço. Vamos procurar um tratamento para você. Porque no que eu aprendi, pouquinho lá no podcast, eu vou aprender ainda mais na formação, já mostrou que você está sendo um prato oportuno para daqui a pouco, uma cabeça para daqui a pouco o inimigo começar a colocar coisa e essa guerra que agora está só no emocional virar uma guerra mista, também espiritual. Então você quer correr o risco disso piorar e dar oportunidade para o mal? Vamos lá. Mas eu não quero, eu não consigo, vou com você. Tá? Porque assim, a gente tem que... A verdadeira igreja é aqueles que cuidam. Sim. Como é que Cristo falou lá? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Dos presos. E uma doença psiquiátrica, muitas vezes, ela é como uma prisão. Só que é uma prisão invisível, que a portinha está aberta para você sair, só que ela te tira tanto a energia, o discernimento emocional, que você fica preso lá dentro. Sim. E acaba que não vivendo aquela vida que Cristo falou que nós teríamos aqui, vida e vida com abundância. Sim. E quantos irmãos e irmãs não podem deixar suas prisões quando uma igreja está preparada com líderes amadurecidos nessa área, entendendo, conhecendo, sabendo como ajudar. Porque eu penso que quando Paulo escreveu aos Coríntios, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, uma arma só faz sentido quando eu sei usá-la. É verdade. Não adianta nada eu ter uma arma que eu não sei manuseá-la. É verdade. Eu penso que o conhecimento nos ajuda a utilizar as armas que Deus nos deu. A gente pode estar cheio de armas que nos ajudam no processo de cura, de libertação. Mas o conhecimento de saber usar aquilo vem de técnicas, de ferramentas, de treino, de conhecimento, de disciplina, de um curso como esse. E de tanto que a gente pode fazer para aumentar a nossa capacidade, a nossa habilidade para usar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então o Senhor já nos deu um poder sobrenatural, Deus nos deu o poder dele para lidar com essas demandas da alma, mas a gente precisa de conhecimento também. Deus está nos levando a esse entendimento. E eu acompanhei o curso ali, fazendo as perguntas pro Dr. Felipe, e eu posso garantir para você que eu fui muito, mas muito enriquecido. E eu tenho certeza que vai enriquecer você também, vai abençoar você também. Então, você já aprendeu aí, dentre tantas coisas que você pode aprender lá na formação, mas você aprendeu esses três sinais de que algo deixou de ser um sentimento e passou a ser um sintoma: duração, a desproporção, duração e disfunção. Se aprender tudo mais, vai lá na formação, mas eu tenho certeza que só esse conteúdo aqui já foi bênção para você. E se você quiser ser mais abençoado ainda, vai lá que vai abençoar muito mais. Dr. Felipe. Vale a pena. Bom demais as contas. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Você uma honra, gostoso, né? Aprender, ensinar. Vai se tornar parte fixa já do Divinamente daqui a pouco aqui, né? Vai se tornar... Quero minha carteirinha. O Divinamente tá dentro de você aí também. Nós estamos conectados nesse propósito. E é sempre uma honra ter você aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E para você que está assistindo, eu queria estar conectado nisso. Uma coisa que eu percebo no consultório, principalmente naquela fase que a pessoa ainda está ruim e tal, não deu tempo do tratamento funcionar, que inclusive lá no treinamento a gente explica quanto tempo demora mais ou menos para funcionar. O paciente fala assim para mim: doutor, mas eu queria melhorar, doutor, eu
Na verdade, eu quero saber, mas por que comigo? Uhum. Por que justo comigo isso aconteceu? Você não passou por esse tipo de dilema? Por que você, justo você, ou sua mãe, seu pai, alguém que você ama, passou para isso? E as pessoas me perguntam, eu falo, olha, se você entrar nessa dinâmica do porquê, você vai ficar mais confuso. Porque muitas coisas que aconteceu na sua vida no passado, hoje você entende o porquê. Então, o discernimento do porquê, ele é demorado muitas vezes. E se você tiver na dor de um sintoma psiquiátrico, aí fica mais difícil perceber ainda. Aí o que eu falo para o meu paciente, eu vou falar para você agora. Sai fora do porquê e entra no para quê. O Johnny acabou de falar para mim que Deus nos conectou para ajudar outras pessoas. Só que assim, para que você não usa o teu sofrimento, o teu processo, que vai te dar autoridade? Nós temos autoridade como médicos, só que a tua autoridade é diferente. Você vai utilizar bons psicólogos, bons médicos para te ajudar. Só que a autoridade de quem vence uma depressão, uma ansiedade, ela é maior do que a nossa. Sim, exato. Porque você vai conseguir conectar com a dor. Então, para de ficar pensando no porquê isso aconteceu com você e pensa assim, para que eu vou usar isso? Então, em vez de você assumir a postura de uma vítima, de uma injustiça está acontecendo, pensa assim, eu tenho certeza que eu vou usar a minha espiritualidade intrínseca. Eu tenho certeza que até nesse momento de dor, Deus está dando para mim uma faculdade aqui na Terra. Sim. Você não pediu para Deus, você não falou para Deus que você queria ser útil, que você consagrava a sua vida a Ele. Então Deus está te dando um treinamento. Até a dor virou treinamento, porque num futuro próximo, não vai ser eu e o Johnny, vai ser você que vai ser usada para levar discernimento, para levar conhecimento, para levar acolhimento para quem sofre. Sim. Até porque lá dentro do seu contexto, talvez a gente não chegue, né? Eu e você não estaremos lá, mas você vai estar. E a dor, para quem entendeu o propósito, vira ministério, né? Então, para que você vai usar o que você aprendeu aqui hoje? E a dor que Deus te conservou, mas você pode aprender a superar. Por que você vai usar essa dor, esse processo? É isso. Faça a diferença. Vai ser cura. Se você foi abençoado, deixa um comentário aí. Deixa um comentário assim, ó, 3Ds. 3Ds. Ou 3D. Deixa aí um comentário se você assistiu até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador. Vamos fazer esse conteúdo chegar em quem precisa chegar. Curte o vídeo também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque você, nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente.